Olá pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Momento agora de trazer novas informações, conteúdos relevantes aí para o nosso momento, né? E hoje, pela primeira vez, a gente vai trabalhar aí com a questão do atendimento ao cliente, trazendo um especialista na área, né? Trazendo alguém que tem um vasto conhecimento. Vou fazer o convite a ele aqui, para o Everson. Fazendo um convite agora ao vivo com o Everson do Vale, especialista aí na capacitação de qualidade de atendimento ao cliente. Everson, seja bem-vindo. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tudo certo aí, Eduardo? Tamo junto, vamos conversar sobre aquilo que a gente gosta, que é de como atender bem as pessoas. Isso aí. Bom, eu vou fazer uma apresentação breve, Everson, aqui, sobre um pouco da Officersoft também, quem ainda não conhece. E depois fique à vontade também para se apresentar, contar um pouco da sua experiência, da sua especialidade referente a esse assunto de hoje tão importante, né? Que é o atendimento ao cliente. E agora, um pouquinho diferente, em momentos de pandemia, em um momento especial que a gente tem vivendo aí, diferente do cenário atual. Bom, eu sou Eduardo Seibel, aqui da Officersoft. Muitos já me conhecem, outros ainda não. Eu, na verdade, faço a parte da gestão do atendimento ao cliente e também do relacionamento aqui da Officer. E hoje a gente está estreando um novo quadro, né? Através das lives. Nós estávamos levando conteúdos referente a sistemas, a provimentos, a legislações específicas, e a gente está ampliando, né, os assuntos agora, trazendo convidados, especialistas em outros assuntos também, que são tão importantes quanto as leis, aos sistemas, aos funcionamentos do que a gente vem vivendo hoje. Então, hoje, trazendo, eu vou falar um pouquinho já do Everson, mas trazendo um conteúdo especial sobre a qualidade do atendimento ao cliente, né? Sendo serventias, né? Sendo atendimento ao público, a qualquer modalidade. Então, a Officer tem pensado muito sobre isso, em conjunto aqui com toda a equipe, como a gente levar conteúdos de fato que sejam importantes para a classe nesse momento e para todos os convidados que estão aqui presentes. A Officersoft, para quem não conhece, é uma empresa de 29 anos. A gente está à frente desse processo do extrajudicial, nesse tempo todo, levando segurança, inovação, eficiência, diante as nossos sistemas, né? Hoje, diante a parte de notas, o registro civil das pessoas naturais, títulos, documentos de pessoas jurídicas e também na parte de proteção de títulos. Então, hoje a gente atende Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Paraná. E falando um pouquinho especificamente dos estados, o nosso convidado de hoje é de Curitiba, né, da capital do Paraná, e tem uma formação, uma especialização bem focada na parte de qualidade de atendimento ao cliente e também em outras modalidades e outros assuntos que também competem a essa parte e outras voltadas também a cartórios, também ao extrajudicial. Bom, Everson, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui presente conosco. É uma honra para a gente, uma satisfação recebê-lo. Nós que já trabalhamos em outras oportunidades com outros assuntos juntos e a gente só tem tido grandes satisfações em tudo que a gente vem fazendo. Então, gratidão por estar aqui conosco e também agradecemos a todos que estão presentes aí na nossa live do dia de hoje. Everson, está contigo aí a apresentação, fique à vontade. Valeu, Eduardo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar junto com a Officer, porque a gente sabe da seriedade, sabe da forma com que ela é vista aí, principalmente em Santa Catarina, mas também agora nos outros estados do Sul, como responsável por prestar aí um atendimento também de qualidade para os seus clientes, né? Eu, nessa área de cartórios, estou envolvido aí já vai para 12 anos. Eu trabalhei como coordenador de marketing aqui no Paraná do Inoreg, né? Então, no 2008 até 2009, 2010, por aí. E aí, então, comecei a trabalhar, montei também uma empresa de concursos públicos, que é o chamado site Concurso de Cartório. Já estou aí há 10 anos fazendo concurso para cartório. E há 5 anos a gente também tem uma assessoria contábil, que presta serviço, claro, para outras atividades, mas não poderia deixar de atender também a atividade notarial e registral. E aí, com isso, a gente começa a entrar no dia a dia dos cartórios e começa a realmente perceber as principais dificuldades. Então, como eu tenho uma formação aí na área educacional,
a gente desenvolveu aí uns projetos na área de atendimento ao cliente e já há 3 anos a gente vem implementando isso não só aqui no Paraná, em parceria com o Inoreg, com a Noreg, mas em outros estados também, com a própria Noreg Brasil, com a Arpens, de vários estados. Então, é um prazer falar sobre atendimento ao cliente. Quero agradecer mais uma vez a Officer e a todo mundo que está entrando aí, já vi que tem gente conhecida entrando, que sejam todos muito bem-vindos e vamos aí ajudar todo mundo nesse momento aí de pandemia, que está o pessoal meio afastado, meio isolado, mas os cartórios, a atividade notarial e registral é uma atividade essencial, isso foi designada, enfim, desde o CNJ, nos tribunais, enfim, como uma atividade essencial, e como atividade essencial, ela tem que estar próxima da população prestando esse serviço. Então, uma boa tarde, vamos aí começar o nosso bate-papo. Beleza, Epson, obrigado pela clarificação. Realmente, tu tens um know-how grande, eu acho que essa união que a gente faz em a gente entrar com essa parte do software, da segurança, né, da inovação tecnológica, com um cara que tem um conhecimento tão amplo em como atender bem as pessoas, em como tem essa experiência legal de poder atender bem as pessoas, isso nos traz uma felicidade grande, porque une bastante coisa aí que com certeza as pessoas estão procurando hoje em dia. É segurança na prática dos atos e, poxa, e até na segurança de como tratar as pessoas, né? Então, como é que a gente faz, né, num momento como esse? Como é que a gente trata isso? Então, iniciando assim essa conversa, Everson, como é que a gente faz, como é que a gente difere isso? Um tratamento de atendimento para um cliente convencional para um atendimento ao cliente do cartório. Tem diferença isso? Né, como é que você percebe isso com toda essa experiência de trabalho já com serventias, indo ao cartório, porque você também acaba sendo, né, o cliente na ponta, né, tem essa experiência. Na tua visão, como é que está esse aspecto, né? Existem algumas máximas que eu aprendi a descartar nos últimos tempos, né? Uma delas é que cliente é tudo igual e que o cliente tem sempre a razão. O cliente de cartório nem sempre tem razão, aliás, raramente ele tem a razão, ele está lá para buscar essa razão, ele está lá para entender um pouco mais sobre o negócio que ele está fazendo. E tem uma outra máxima aqui também que diz assim que negócio é tudo igual, né? E também não é. Cartório não é pessoa física, não é pessoa jurídica, não é um concurso, mas você tem que contratar, você tem que contratar software, pessoal, gerir o teu negócio. Então, o cliente de cartório, e aliás, esse já é um dos assuntos que a gente pode até conversar, né? Cartório tem cliente ou tem usuário? Isso é uma pergunta, né? Porque as pessoas, é comum falar, né? Os nossos usuários. Eu gosto, primeiro de tudo, de tratar qualquer pessoa, seja minhas filhas, seja meus colegas de trabalho, meus sócios, como se ele, naquele momento, fosse uma relação cliente-fornecedor. Porque a gente sempre trata, né, o cliente da melhor maneira possível, querendo agradá-lo, querendo trazê-lo de volta. Então, essa questão de usuário eu já dispenso, já trato todo mundo como cliente, a gente já pode falar um pouquinho mais sobre isso. E a grande diferença do atendimento de cartório para o atendimento de uma loja, de enfim, um restaurante, qualquer outro tipo de comércio, é que o cliente ele está indo lá para comprar um serviço, e esse serviço, apesar de ele parecer que é igual, né, eu vou lá fazer uma certidão, uma escritura, vou fazer uma procuração, mas na verdade o que ele está buscando mesmo é o conhecimento, né? Então, esse produto que o cartório, que o atendente oferece, ele é um produto único e diferenciado. E quando a gente faz os trabalhos de atendimento ao cliente, a gente foca muito na questão da humanidade no atendimento, né? Porque é muito comum, na correria do dia a dia, e procurando agilizar os processos ali de atendimento, fila de espera e tudo mais, procura-se fazer o mais rápido possível. Mas aquela pessoa que está ali, ela está ali porque é um momento especial da vida dela, né? Eu falo o seguinte, ninguém está num dia de sol bonito, né? Aquele calor de Blumenau, né? Aquele gostoso, em vez de eu ir lá na Oktoberfest tomar um chopp, não, acho que eu vou lá no cartório hoje, eu vou lá dar uma volta, ver o que... Não, a pessoa vai porque realmente precisa daquele serviço. Então, o importante é entender
o atendente, a pessoa que está ali na linha de frente, que você não está ali para fazer um ato registral, mas você está ali para cuidar de uma pessoa num momento especial da vida dela. Pode ser na hora de registrar um filho, na hora que perdeu um ente querido, na hora que comprou um imóvel, ou às vezes até aqueles atos mais simples, né? Um simples um registro de firma, ali, a autenticação de firma, parece algo tão simples, mas aquilo ali tem uma implicância, uma implicação jurídica depois tão grande. Então é importante o atendente ver que a pessoa que está ali, ele é muito mais do que um ato registral, do que um ato notarial, e sim um ser humano que depende daquele serviço ali no dia a dia. Então essa é a principal diferença que eu vejo. Pô, que legal. Essa visão é uma visão que nós aqui da Officer temos com o nosso cliente, sendo um trabalho in loco nele, né, ou por telefone, ainda mais nesse momento agora que a gente sente que as pessoas estão mais fragilizadas, porque estão pensando como vai ser o próximo mês, agora como as pessoas vão ter, antes como você falou, as pessoas não param para pensar, a gente vai no cartório agora, vamos lá, vamos combinar e vamos todo mundo no cartório agora que é o momento, e vão porque precisam, né? Então, a gente aqui na Officer tem o mesmo sentimento de atendimento, tem essa empatia, na verdade, do atendimento ao cliente, que é, na verdade, que a gente acredita que a serventia, os usuários têm com os clientes deles. Então, a gente tenta entender o máximo em uma conexão, em um telefonema, em um e-mail, e procurar falar mais, procurar se expressar melhor mais do que ser o mais robotizado, do que ser mais um chat, do que ser mais, né, palavras por escrito ou um script. Então a gente tenta entrar mais na vida mesmo das pessoas para tentar interpretar qual é o momento delas. Por que está surgindo uma ansiedade tão grande sobre algo? Dessa forma, sendo mais humano, eu acredito que é muito mais tranquilo de entregar aquilo que de fato ela precisa. Então eu acho importante essa visão, Everson, porque como você falou, em diferentes especialidades, né? A gente está falando agora você falou de atos registrais de perda de ente querido, até mesmo a serventia, né? No caso de civil. Aproveitando no caso de civil, já quero mandar um abraço, que eu vi que está participando a Bruna, do Registro Civil de Joaçaba, está participando a Flávia, de São Miguel do Oeste. São clientes que, graças à tecnologia, podem estar próximo da gente nesse momento, né, tão desafiador, através de lives, através de Instagram, YouTube e outros canais. Então, quero mandar um abraço a toda a equipe também da Officer que está aqui presente. Tem gente em home office acompanhando essa conversa, buscando informações com um especialista como você, Everson. Então, aproveitar e mandar um abraço para todos que estão presentes e todos os outros convidados que estão participando conosco aqui. Convidado seu, Everson, também mandar um abraço especial por estarem presentes aqui, ouvindo um pouco do que a gente pode trazer para eles, e principalmente você. Então, dessa questão da diferença do atendimento do atendente, do cliente convencional, cartório, usuário, cliente, eu acho que ficou muito claro essa etapa de humanizar mesmo. De realmente não pensar no cara como, poxa, ele só quer o ato. Não, ele quer de fato entender por que ele está fazendo esse ato. Porque, como você falou, do civil, vamos lá, levamos para a parte do imóveis, para a parte do notas, né? Poxa, é o meu imóvel, cara, é minha casa. Tudo que eu puder fazer para deixar o mais claro possível o investimento da minha vida, cara. Então, eu acho que a gente poder ajudar o cara no máximo possível, ter essa empatia, mesmo agora não podendo ter todo mundo ali aguardando para conversar ao mesmo tempo, trazendo a família toda, às vezes, para participar de alguma coisa em especial, a gente precisa manter essa mesma qualidade de humanidade, talvez até um pouco mais, para poder entregar o nosso melhor para eles, seja um atendimento presencial ou remoto, né? E você falou um negócio, Eduardo, que me fez lembrar o seguinte, né? Na questão dos imóveis, né, do registro de imóveis. Aliás, eu tenho uma parceria muito grande com a Aripar, aqui no estado do Paraná, né? A gente já passou por praticamente todos os cartórios de registro de imóveis aqui do estado, capacitando essa parte do atendimento ao cliente. E ele é um dos atos mais importantes na vida da pessoa, né? A compra da casa própria, a aquisição da casa própria. Pessoas lutaram a vida inteira, às vezes, para comprar aquilo. E algumas pessoas, às vezes, estão perdendo aquilo também, né? Às vezes a pessoa está lá, tem uma dívida, tem Então, assim, a questão de você ter essa empatia é a palavra-chave, né? Eu diria que quem trabalha com pessoas precisa realmente se colocar no lugar do outro. E saber também entender quem é a pessoa que está do outro lado, né? O momento daquela pessoa. Então, por isso que dentro do nosso treinamento, que eu quero, além da qualidade e humanidade, o terceiro tripé dele é o respeito.
é você saber respeitar as dificuldades, muitas vezes, que a pessoa está passando naquele momento. Em determinados momentos, você entender o nível cultural daquela pessoa, né, e saber falar o linguajar daquela pessoa. Porque, às vezes, a gente está ali no dia a dia do cartório e é um palavreado tão específico, né? E aí você vai falar lá assim, arresto, penhora, e a pessoa, às vezes, ela está ali sem entender muito bem o que está acontecendo, qual que é a consequência daquilo. Então, buscar realmente uma dica que eu sempre dou, né? Após cada explicação que um atendente dá, quando a gente faz o nosso curso, quando a gente faz na prática, após cada explicação, a gente ter as perguntas gancho que a gente fala, que é para realmente captar a atenção do nosso cliente, né, não usuário, cliente, que eu faço questão de daqui a pouco falar um pouquinho da diferença mais a fundo disso, porque realmente é algo que está ali na raiz do pessoal da área notarial e registral. Então, você faz a pergunta gancho para atrair a atenção dele e para se certificar de que aquilo que você está falando está sendo claro para aquela outra pessoa, né? Porque clareza nas informações é um dos grandes índices de insatisfação quando as pessoas vão nos cartórios. Quando a gente faz esse treinamento que a gente passa lá, a gente pede para que cada um levante ali quais são os principais motivos de insatisfação dentro do cartório. Entra lá, em primeiro lugar, custas. Lógico, né? O cliente, né, sempre reclama dos valores. Segundo lugar, aí vem ali questão, às vezes, de demora, prazos, diligências, mas todos eles passam pela comunicação, pela clareza de comunicação. Então, se a gente consegue colocar de uma maneira clara, no linguajar, que a pessoa está ali, então, muitas vezes, por que o cliente acha caro um ato notarial? Por que ele acha caro um registro de imóveis? Porque ele não entende que por trás daquilo ali não é só bater carimbo, não é só ali olhar uma assinatura no computador. Realmente por trás de tudo aquilo ali tem uma série de verificações que precisam ser feitas, né? Por que leva 5 dias para emitir a dita cuja da certidão, até 5 dias, né? Não é só imprimir um documento? O cliente sempre fala isso, né? Mas mocinha, entra ali no computador, imprime o documento, sai na hora. Mas por quê? Porque falta clareza de informação, muitas vezes, para o nosso cliente, né? Olha, não é bem assim, sair daqui vai para o setor de conferência, depois vai para o setor de análise, aí vai cair no setor de verificação XY. Então, por faltar clareza nas informações, é que muitas vezes o cliente sente que ele está sendo tratado, como você disse, como um robô, como um chat, como uma máquina, né? Então, tem atendente que trabalha ali com a cabeça baixa, ou às vezes até com o celularzinho na mão ali no WhatsApp, e aí realmente o cliente vai achar caro. O cliente vai achar caro. Se for só para trocar informações, eu entro no site, dou um Google e pergunto. Então, o que a gente percebe cada vez mais é que o que falta é essa clareza de informações e tratar o cliente realmente como uma pessoa, com respeito e humanidade, acima de tudo. Poxa, muito legal. Eu estava ouvindo um pouquinho do teu relato, que faz muito sentido, eu acho, hoje em dia, principalmente no momento que a gente está vivendo, e lembrando um pouco, Everson, de como era o conceito do cartório extrajudicial há muito tempo atrás. Por que as pessoas buscavam, né, a serventia extrajudicial? Cara, era muito mais para ter um conselho, para ter uma consultoria, do que, de fato, para fazer o ato, que às vezes nem era no cartório daquela pessoa que ela ia. Mas ela confiava tanto. No final, em várias experiências que eu tive em cartórios, o cartório, ele por muitas vezes, o psicólogo, né, da pessoa, ele é o confidente, ele é o terapeuta, ele também é o assessor jurídico, e talvez nada do que a pessoa queira fazer é na serventia da pessoa. Então, tem muitos tabeliões oficiais que não se importam com essa questão de não ser na minha serventia, e sim de espalhar isso para a equipe deles também, que a gente tem que ajudar o cliente de todas as formas, indiferente se o ato vai ser praticado aqui ou não. Eu queria vou no cartório, por exemplo, de notas, queria fazer uma certidão de nascimento. Não é aqui. Procura o cartório do fulano. Não, mas, gente, para a pessoa, cartório é tudo igual, né? Então, quanto mais você vai divulgar para ela de uma forma legal, pode ser que no dia não seja o nascimento ali, que é na tua serventia, que faz escritura, né? Faz outras atividades.
mas de repente ela vai comprar uma casa e ela vai lembrar disso. Não, naquele cartório eu não vou, porque tem a opção de escolher onde eu quero ir fazer a minha escritura. Tem 3 aqui na minha cidade. Então, o diferencial, principalmente para serventias que têm concorrência na própria cidade, o caso de Curitiba é um exemplo claríssimo disso, Blumenau, mas uma mesma coisa. Se a gente não tratar de forma diferente, o ato é igual, o emolumento é igual. Não tem como fazer, né, promoção. Não tem como fazer nada diferente. Sortear alguma coisa? Também não. Não pode ser um amigão e dar desconto. O que vai ser diferencial nesse caso? Realmente é o tratamento. É essa a diferença. Né? É interessante quando você fala isso, a gente entender dentro do processo de neurolinguística quais são os motivos que geram satisfação numa pessoa. Porque muitas vezes a gente fala tanto em satisfação do cliente, e não sabe nem o que gera satisfação. Existem dentro da PNL 3 fatores que são decisores que a gente fala. Tá? Existem os fatores. O primeiro de tudo é o fator racional. Tá? Isso a gente aborda muito lá no nosso treinamento. Então o racional, geralmente ele está relacionado ao porquê. E necessariamente na frase vai ter ali um eu preciso. Então, por que a pessoa vai no cartório? Eu preciso de uma escritura, eu preciso de um reconhecimento. Então, esse é um fator racional, eu preciso. Eu brinco até no treinamento que é quando você abre o armário da sua casa e acabou o feijão, então você pensa assim, poxa, eu preciso comprar feijão, ponto. Né? Mas aí vem um segundo fator, que é onde começa a gerar a satisfação do cliente, que são os fatores que nós chamamos de fatores acessórios ou desejáveis, né? Então vamos pegar o exemplo do feijão, né? Eu preciso comprar feijão, ponto. Mas eu quero comprar um que me dê um caldo gostoso, eu quero um que cozinhe mais rápido, eu quero um... Isso são fatores acessórios, ou seja, é desejável para mim que esse feijão seja gostoso. No cartório é a mesma coisa. Então eu preciso de uma escritura pública. Mas é desejável que, além da escritura pública, eu tenha um atendente que saiba me explicar, que o cartório me atenda na hora, que eu receba isso no menor prazo possível. Então são fatores acessórios. É aí que começa a gerar realmente satisfação no cliente. E por último, tem um fator que é o fator emocional. Esse fator é o fator que realmente faz com que o cliente seja surpreendido. Porque assim, quando a gente está falando ainda de fatores acessórios, é algo ainda substancial, que às vezes nesse momento pode me satisfazer, mas em outro determinado não. O fator emocional é aquele que faz com que a pessoa realmente defenda você, defenda a sua serventia, defenda o atendente. Né? É aquele caso da pessoa que... por que a pessoa quando tem... vamos pegar um jovem, né? Ele vai... a Apple anuncia que vai lançar um novo telefone daqui 2 semanas, certo? Daí, uma série de jovens ao redor do mundo, né, ou fãs da marca, começam a posar na porta das lojas da Apple toda semana. É um fator racional? Logicamente que não, né? Ele não precisa de um celular, né? É um fator acessório? Está relacionado ali com a quantidade de megapixel do celular novo, memória? Não, porque a pessoa que está lá na fila já tem um celular bom, já tem, enfim. Mas é um fator realmente emocional. É o status, é o querer, é o gostar. E aí quando a gente transfere isso para o cartório, olha só que coisa interessante. Se tem uma atividade que pode lidar mais com as emoções das pessoas, são os cartórios. Porque você trata do nascimento de uma criança, você trata do falecimento, da compra de uma casa, da venda de um carro, realizar um negócio. Então, assim, quando o atendente começa a perceber que ali não é um ato registral, mas é um sonho realizado, é uma vida que está vindo, que está indo, ele pode realmente tocar o emocional do seu cliente, e aí realmente os índices de satisfação vão lá para a estratosfera. E é esse o objetivo que a gente tem que ter todo dia. Isso é muito importante e parece coisas básicas, né, Everson, da vida, e por muitas vezes a gente não se toca disso, de pensar sobre esse aspecto. Mas a gente está falando de híbrida, até, Everson, que na verdade não depende diretamente da pandemia. Isso já deveria acontecer, já deveria ser pensado sobre isso antes.
Agora os fatores eles ficaram um pouco mais intensos, de ter Exatamente. um bom relacionamento. Então, o que de fato, né, dentro dessa visão de um bom atendimento, para a serventia extrajudicial, para o cartório, né, as pessoas precisam ter, diante desse momento atual, diante, né, Everson, na tua opinião, o que é um diferencial nesse momento agora, assim, sendo que as pessoas agora, antes podia funcionar 8 horas direto, abria 9 horas da manhã, às vezes mais, às vezes menos, e agora é necessário ter intervalos, não pode ter aglomerações, todo mundo está de máscara, você não vê mais o semblante das pessoas, né, você não sabe mais qual é a reação exata pelo sorriso, né, qual é a expressão que ela está dando para a gente. Então, nesse momento agora, o que é o comportamento do atendente mais favorável diante de um cenário como esse, assim? Eu diria que o atendente agora, ele tem que ser preocupado com a humanidade ao quadrado, né? Porque nesse momento a gente está lidando com uma das coisas que Napoleão Hill fala na obra dele sobre a escada do triunfo, as leis do triunfo, aliás. Ele fala que um dos maiores medos da humanidade, existem 6 medos, não vou lembrar todos de cor, mas 2 deles, um está ligado ao medo da morte e ao medo da doença, né? Então, nesse momento, todas as pessoas estão realmente, todas as pessoas, não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas estão preocupadas se elas estão indo num determinado lugar e vão sair de lá bem, né? Se elas não vão sair de lá infectadas, se elas não vão ter contato com um documento ou com o próprio estabelecimento, enfim. Então, mais do que nunca, é manter essa conexão com o cliente. Então, realmente você se colocar no lugar dele, estabelecer uma conexão, perceber, por menor que seja, por mais que ele esteja aqui só, né, vendo os olhos e tal, perceber as expressões do corpo. Se a pessoa está meio com medo, se ela está meio receosa, se ela não está querendo tocar nas coisas, de repente tranquilizar essa pessoa, né? Mais uma vez, clareza nas informações, né? Só, olha, boa tarde, senhor e senhora, fulano de tal, antes de mais nada, eu quero tranquilizá-lo, o nosso cartório está tomando todas as medidas, todos os procedimentos, protocolos, etc., de higiene, enfim, tudo aquilo que está sendo recomendado, e procurar realmente, mais uma vez, tranquilizar, né? E os cartórios, eles precisam se adaptar a esse momento também, eles precisam entender que as pessoas, elas têm sensibilidade, elas têm sentidos. Então, por exemplo, eu fui, antes de ontem, aqui em Curitiba, num cartório, e eu tive a impressão que eu estava entrando num bunker de guerra. Porque a pessoa, o titular lá da serventia, colocou aquelas faixas zebradas e colocou, sabe, fez uma série de barreiras para, claro, logicamente, cumprir com todas as regulamentações e tudo mais, os índices de segurança, mas de uma forma tão assim, como é que eu posso dizer, agressiva, que a gente tinha a impressão que assim, caramba, eu acho que eu vou no outro cartório, porque, sabe, então assim, tomar cuidado, porque a gente está comunicando o tempo todo, a gente está se comunicando o tempo todo, e dentro da parte visual, né, dentro dos canais representacionais, o visual é aquele que dá o primeiro contato. Então assim, você precisa demonstrar que o seu estabelecimento está limpo, está cumprindo as exigências, mas sempre pensando na empatia do outro lado. Puxa vida, será que se eu entrasse num lugar, eu gostaria de ver uma fita zebrada, parece cena do crime isso aqui, né? Então, tomar esse tipo de cuidado. Inclusive, nessa questão de adaptação, até a gente aqui no escritório de contabilidade, a gente também se adaptou no seguinte sentido, a gente foi buscar certificação nessa área. Hoje, por exemplo, nós oferecemos para os nossos clientes uma consultoria internacional, uma empresa espanhola que que está certificando os estabelecimentos comerciais lá na Espanha, numa espécie de ISO 18000 aqui no Brasil, em que a pessoa pode certificar o cartório dele como Covid-free, por exemplo. É bem legal. Então, existe como se colocar um selo na parede, existem protocolos, regras, procedimentos, mas além de tudo isso, o mais importante é a conexão, é o olho no olho, é você entender e perceber, de repente, puxa, será que a pessoa está ali meio receosa de entrar nesse lugar, e tranquilizar, clareza nas informações.
Legal. Eu estava aqui refletindo também sobre nossa conversa e até o próprio CNJ, os tribunais estaduais, né, criaram protocolos para que você não perca nada do que você tinha em termos de prática do ato e que você possa cumprir com algumas coisas relacionadas a exigências específicas, né, para os cartórios. Então, um deles é o Provimento 22, que é aqui de Santa Catarina, que foi replicado também para o Paraná e outros estados aí como modelo, onde foi estabelecido padrões básicos de horários, né, de atendimentos, vinculado também a como se portar, mas em nenhum momento, né, de criar barreiras ou inibir o acesso ao público, e sim de uma forma consciente continuar prestando serviço, mas com algumas regras a mais. E também criaram protocolos para a prática do ato eletrônica, que também tornou algumas coisas possíveis que não eram antes. Por exemplo, reconhecer firma de forma eletrônica, habilitar casamento de forma eletrônica. Então, isso tudo foi possível fazer agora através, né? Claro, não queríamos que fosse dessa forma, mas acabou acelerando algumas coisas que futuramente ia acabar acontecendo. Então, como a gente acabou de conversar agora, que as pessoas já não têm mais tendência de ir na serventia, né? Porque para elas só entendem que precisa levar o ato embora, elas não criam um vínculo. Então, acabou que acelerou esse processo, tornando isso de forma eletrônica. Então, agora mudou muito esse aspecto, porque a pessoa pode, como a gente está fazendo agora, fazer uma habilitação de casamento. Dar seu aceite, participando de outras pessoas, por outros tipos de ferramentas, da mesma forma escritura pública, que já podia ser, na verdade, aqui em Santa Catarina em especial, ser feito em e-mail eletrônico, assinado digitalmente, certificado correto, para isso, né, com a conscientização das partes, ou com o procurador, ou com o advogado representante. Então, isso já existia, só que agora acelerou e tornou isso real. Então, como que a gente pode hoje, mesmo não estando frente a frente com as pessoas, ainda confortá-las, ainda gerar uma boa imagem sobre isso? Então, isso é muito interessante nesse aspecto, porque agora aumentou muito mais a prática de atos em conversa de WhatsApp, em videochamada, em telefones de celulares direto, que não tinham antes. E como isso é bom, eu também percebi em um relato que eu tive faz algum tempo, que também foi ruim. Porque a serventia que não tem preferência, já não tinha preferência em atender o público pessoalmente, com uma característica humana, acabou atendendo por telefone, não atendendo por telefone, era um fato de nascimento que aconteceu, onde a pessoa precisava agendar, levar o seu filho lá para registrar, e em contato com a serventia não conseguia contato com o plantão, não conseguia contato com o telefone fixo da serventia, e no dia que essa pessoa se deslocou até a serventia, simplesmente apareceu uma pessoa do além e falou, olha gente, até as 4 a gente vai atender quem está aqui dentro, quem não estiver aqui pode ir embora. Mas com criança no colo, com tudo isso que a gente já sabe. Então, assim, a gente percebe que, além de ter uma relação humana com as pessoas, nós somos pessoas diferentes. Se você é um cartório, nós somos pessoas acima de tudo. Sim. As pessoas não parecem que não têm mais consciência de algumas coisas. Já era desafiador antes. Imagina você receber alguém agora com todo o cuidado do mundo, uma pessoa só representando com o filho no colo, e passando por uma situação ter que voltar em outro momento por não ter nenhuma explicação sobre, não ter conseguido um contato, às vezes, por telefone para orientação, ou um site, ou algo nesse sentido. Então, isso é muito desafiador num momento como esse, e também não deveria nem acontecer antes, e nem depois, quando mudar esse cenário. Então, nesse aspecto, assim, o que a gente conversou agora, o que se espera nesse momento, né, de pandemia, mas o que vem depois, né? Como é que a gente vai tratar isso depois? Vamos manter de forma eletrônica? Legal, acho que agiliza muita coisa. Mas e como é que a gente continua de forma eletrônica sendo humano ainda, né? Quando você estava falando aqui, eu estava pensando exatamente. Porque isso tudo é uma onda, né? Mas não é passageiro. Ela é uma onda que vai ficar. Porque muito daquilo que está se fazendo hoje já se buscava ao longo do tempo. Como você falou, apenas acelerou. A gente já vinha fazer um trabalho aqui no Paraná, em parceria com a Aripar, enfim, sobre a humanidade no atendimento. O próximo passo é realmente como humanizar os atos eletrônicos. Olha que desafio isso, né? Porque durante muito tempo as serventias, os cartórios, as associações, a Noregs e tudo mais,
se juntando, criando ferramentas, o próprio grupo de softwares, eu sei que as empresas de software têm lá um Núcleo BR. Núcleo, exatamente, um núcleo de software, buscando integrar e gerar atos eletrônicos. Agora, o próximo passo é realmente como humanizar atos eletrônicos, porque ainda são atos relacionados a seres humanos, né? Então, esse realmente é um dos grandes desafios que tem daqui por diante. E eu penso o seguinte, né? Isso veio para colocar uma lupa sobre muita coisa. Então, assim, se os cartórios que já estavam prestando, eu vi que agora entrou o André Vilaverde aqui, né? Um abraço para o André, lá de Recife. Os cartórios como o dele, que já vinham se preparando aqui para prestar um atendimento de qualidade no pessoal, isso só vai ser ampliado. Agora, se você não conseguiria fazer isso antes, agora isso vai piorar. E uma coisa que eu chamo muita atenção, né? A gente vem passando por um momento, a atividade notarial e registral vem passando durante os últimos anos por um momento de muita ameaça aí, depois aí dessas tecnologias disruptivas aí com blockchain e criptografias e tudo mais. E isso é algo que pode realmente ser um dos grandes competidores da atividade notarial e registral. E aquilo que a gente sempre fala nos treinamentos, né? Hoje você chega em qualquer capital do mundo e você tem a opção de pegar um táxi ou de pegar um Uber, né? E o que é o táxi? O táxi ele é um serviço público, ou seja, um transporte um transporte público exercido em caráter particular. Então ele é muito parecido o perfil com o perfil da atividade notarial e registral. E aí, o que aconteceu? Durante toda a vida, você pegava táxi Brasil afora, Rio de Janeiro, enfim, e você só era roubado do taxista, o táxi estava sujo, não tinha ar-condicionado e tudo mais. Então, quando surgiu uma outra tecnologia em que eu podia optar por utilizar o serviço similar, só que mais barato, é lógico que o usuário, né, nesse caso o usuário, ele vai optar pelo serviço mais barato. E os cartórios é a mesma coisa. O que acontece? É um serviço público exercido em caráter particular. Então, entre aspas, eu sou obrigado a fazer esses atos lá. Só que isso vem mudando. A gente já tem vendo aí algumas tentativas de mudança isso no Congresso e tudo mais. Daqui para frente, daqui a um tempo, o que vai acontecer? O usuário ele vai ter a opção de escolher se ele vai fazer o ato lá no táxi ou no Uber, no cartório ou enfim, no site XYZ, enfim, blockchain, etc. O que eu penso que vai fazer a diferença é, mais uma vez, a humanidade no atendimento. Porque nunca, 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 por mais inteligência que se coloque, enfim, nos sites, ele nunca vai conseguir ter esse olho no olho. A parte emocional daquilo que nós estávamos falando, dos fatores decisores, né? Ele nunca vai poder dar um parabéns sincero pelo nascimento de um filho, nunca vai poder falar assim, olha, boa sorte na sua nova casa. Isso nenhum computador do mundo vai fazer. E quanto que vale isso? Verdade. Isso não tem preço. Então, por mais que o ato, daqui por diante, numa visão aí eletrônica seja feito, por qualquer outro meio que não seja os cartórios, a humanidade é ainda o que vai salvar os cartórios. Agora, o desafio para as associações e tudo mais é como humanizar atos eletrônicos. Isso aí realmente é um desafio e olha, caberia aula de pós-graduação, caberia congresso da Noreg, é um assunto bastante legal para ser discutido. Pô, que legal, Everson. Pô, eu acho que a conversa tem levado a grandes caminhos aqui, onde podemos falar um pouco mais, né, de como é que a gente pode ser diferente em um momento como esse, em especial de pandemia, e continuar, né, de forma diferente agora com essa questão eletrônica, agora com um aspecto também pessoal. E também eu estava em reflexão aqui, que por muitas vezes a serventia ela se preocupa muito em capacitar a pessoa para a entrega do ato. Então, vamos capacitar o cara no direito, vamos capacitar o cara na legislação em específico, que sim, é a questão sine qua non. Sem isso, não consegue entregar um ato de segurança.
jurídica, né? Então, isso é muito importante. Além de capacitação, obviamente, nas soluções de como praticar os atos através de sistemas, mas é a capacitação em termos de comportamento. Como é que a gente faz uma seleção hoje, né, Everson, para trazer alguém para atender o cliente? Então, a gente sabe que isso a gente não consegue montar alguém para isso. Então, você precisa de características pessoais dessa pessoa, indicador tipológico, como é que ela se relaciona. Então, é uma série de fatores que você consegue ter como buscar alguém mais direcionado a dar um carinho a mais para o teu público, que hoje falta, né? Hoje em dia, muita gente falando muito bonito, o tal do jurídico fica legal demais, mas para o cara como, muitas vezes, né, nós que não sabemos tanto assim, né, de algumas regras em especial, não vai fazer sentido. Como você falou, a gente fala-se muito em, vou falar em penhora, vou falar em itens relacionados a uso capião. Poxa, que é isso, né? Que bacana isso. Claro, a lei nua e crua é isso mesmo. Mas o cara que está lá, às vezes, pessoas que não têm tanta instrução específica para essa questão do direito, acabam ficando perdidas. Então, quanto mais a gente estrutura a informação para ela no linguajar do que ela entende, né? E com carinho, obviamente, mais a gente atrai essas pessoas, ganha confiança, né? O cartório é sinônimo de confiança. É um dos fontes mais confiáveis do Brasil hoje, né, para se ter informações. Eles tramitam coisas da vida da gente, de todos os aspectos que a gente já falou. Então, quanto mais confiança, porque a gente montar equipes, pessoas que representam isso, que levam essa humanidade, mais a gente ganha o cara. Seja eletrônico, porque ele vai nos procurar. Não, poxa, quando era presencial, eu fui no cartório e a fulana de tal lá me atendeu super bem, me deu um café, uma água, me perguntou se eu estava bem, me contou a história da minha escritura, por que era feito isso. E agora, eletronicamente, não tem dúvida disso. E cartório, boca a boca, né? Muito boca a boca. A referência para isso é o como a gente vai compartilhar essa informação positiva com as pessoas. Olha a minha experiência, entrei, fiquei minutos lá e já me explicaram o que eu precisava, já fui embora, não precisei enfrentar uma fila. Uma coisa simples assim, Everson, que eu já percebi em alguns cartórios, é uma pessoa para fazer uma triagem. Então, você chega na serventia, em vez de tu ficar olhando um mural, uma placa, para tentar entender se tu está no lugar certo, até porque tem bastante coisa, né? Um mural de informações, mais uma placa, mas... Não, peraí, tem alguém que está te perguntando, oi, senhor, tudo bem? Qual é o ato que o senhor deseja fazer? E você já faz um pré-cadastro, já adianta a vida do cara, já bate o papo e já descobre alguma coisa a mais. E descobre que nem era naquela serventia, de repente ele tinha que ir em outra, porque muitas vezes o cliente fica ali meia hora para chegar o atendente e dizer assim, não é aqui, é no outro cartório. E se tivesse tido uma triagem, em 30 segundos ele ia saber que aquele ato não era ali, mas o próximo eu vou pensar em visitar esse cartório aí. Agora, você falou na questão da contratação, né, Eduardo? Dentro do atendimento ao cliente, não tem como evitar de tocar no modelo Disney de negócio, né? Então, um dos pilares ali do nosso treinamento, uma das etapas, é realmente falar um pouco sobre como que o Walt Disney implantou a filosofia toda dele de atendimento nas empresas, hoje reconhecido mundialmente, é caso de estudos e mais estudos, né? E num dos livros que eu estou lendo dele agora, ele dizia o seguinte, né? Na hora de contratar, ele falava assim, eu contrato um sorriso, a técnica eu ensino depois. Né? E o que a gente vê muitas vezes nos cartórios é isso que você falou de se preocupar em treinar provimento, regra, lei. Fala assim, mas será que esse teu atendente ele sabe como explicar isso para outra pessoa? Né? Então a gente tem que pensar quando a gente vai, o pessoal de cartório, né, às vezes eles vão falar com a gente muito sobre essa questão de departamento pessoal, que a gente presta uma consultoria aqui na Contábil, né? E a gente foca muito nisso, fala assim, olha, se preocupa primeiro com o comportamento da pessoa, né? Porque a parte técnica, por mais específica que seja de cartório, você consegue ensinar. E outro, se você for se preocupar em contratar uma pessoa pelo conhecimento de cartório, é muito difícil. Você provavelmente vai contratar uma pessoa que já saiu de outro cartório, né? Porque para a pessoa ter o conhecimento, ela tem que ter trabalhado na área. E a pergunta é, por que ela já saiu do outro cartório? Né? Então, assim, é muito mais importante você pensar, fazer uma análise comportamental daquele colaborador, né? Verificar se realmente essa pessoa, durante a entrevista ali de emprego, poxa, ela foi bem já arrumada
maneira correta? Chegou no horário? Chegou adiantado? São detalhes básicos. Ela olha no teu olho, enfim, como que ela se comporta naquele momento? Porque ali, eu aprendi assim, o que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Né? Se você faz uma coisa mal feito, você faz tudo mal feito. Então, assim, você tem que reparar nos detalhes da pessoa. Então, se preocupar na hora de contratar um atendente, de realmente como que essa pessoa se comporta. Né? Depois a técnica ensina, se aprende. Hoje os softwares aí de vocês dão muita coisa pronta. Vocês mesmos capacitam muitas pessoas aí na parte, né? Não só vocês, mas todo o pessoal da área de software. Eu vejo a preocupação por ensinar ali como fazer o ato de uma maneira correta, porque, claro, vai acabar implicando na qualidade do serviço prestado pelo teu software também, né? Correto. Everson, vamos caminhando agora, depois dessa quantidade de informações preciosas e super valiosas aí, para esse momento atual que a gente vem vivendo, e para sempre, na verdade, né? Não só para esse momento específico, mas a gente está trazendo esse conteúdo porque muita gente se pergunta agora como se comportar nesse aspecto. Indo para a parte mais do final, o que a gente pode deixar o que você pode deixar, né, com a tua experiência para serventias como dicas em especial para esse momento e para o futuro também? A gente já deu muita coisa durante a nossa conversa agora, que é muito legal, muito importante, mas coisas pontuais que você percebe que pode ser diferencial. Vamos falar um pouco aí, e eu acho que o início disso é o que você comentou antes. A forma que você está se comportando diante da pandemia, criando barreiras, ou, beleza, entendemos que precisamos proteger as pessoas, seguindo regras, né? Mas não dá para fazer isso mais colorido, mais agradável, né? Então, iniciando por essa parte, queria pedir para a gente entrar para a reta final agora da conversa aí, também sobre esse aspecto em si, Everson. Legal. Quando a gente fala no atendimento ao cliente, a gente foca... Existem duas partes, né? Existem os motivos que geram insatisfação, e aí a gente já elencou aqui, né? Custas, prazo, tempo de espera, enfim, são uma série de motivos de insatisfação que geralmente acabam impactando lá nos cartórios. Mas quais são os motivos que geram satisfação? Né? E é isso que nós vamos ter que pensar daqui para frente. Né? Então, assim, satisfação não é exatamente o oposto da insatisfação. A gente, quando elenca lá no nosso treinamento, custas altas é um motivo de insatisfação. Eu posso fazer custas baixas? Não, não posso. Né? O que eu posso fazer? Eu posso prestar um atendimento diferenciado, eu posso ter mais clareza nas informações, eu posso me preocupar mais com a pessoa que está ali. Então, assim, a gente está vivendo um momento agora de uma corrida de 100 metros, né? E a gente está correndo ali do lado do Usain Bolt, do lado dos feras, correndo atrás, né? Ninguém imaginava isso que ia acontecer, foi uma avalanche que veio e a gente está ali tentando fugir disso. Mas também já deu tempo para a gente ver aonde que a neve vai parar, em que momento que essa avalanche vai terminar, a gente consegue ter uma noção disso agora, né? Então, o que a gente pode fazer daqui para frente? Né? Porque o comportamento dos atendentes daqui para frente, eles não vão poder, acabou a pandemia, está tudo liberado, quarentena, né? O que mudou agora foi uma questão cultural, né? Os clientes, mais para frente, eles vão prestar mais atenção ainda na questão da organização, na questão da limpeza, na questão da postura, questão da roupa. Nossa, são tantos e tantos detalhes no atendimento ao cliente, né? Um dos motivos de insatisfação que se fala muito de demora, né, de prazos e tal. Eu já vou chegar lá na tua resposta, aqui me ocorreu um negócio aqui agora. Às vezes o atendente fala assim, a tua certidão vai demorar 5 dias, né? Aí ele pensa, poxa mocinha, mas é só entrar ali e imprimir o papel, né? Só que aí o cliente olha para trás da mocinha ali e vê uma pilha de documentos transbordando. E aí ele pensa assim, claro que demora 5 dias, porque olha a bagunça que está esse cartório. Então, demonstrar para o cliente que você está preocupado com a segurança dele e do cliente interno, no caso, do atendente, é o que vai fazer a diferença. Não basta você simplesmente tomar as atitudes, fazer algo
tomar as medidas necessárias, mas sim saber como demonstrar isso para o cliente de uma maneira, eu gostei da expressão que você usou, colorida, né? Realmente, porque não basta a gente colocar um cartaz de custas, não basta a gente colocar um cartaz lá de aguarde para trás da linha. A gente pode fazer isso de uma maneira diferente, né? De repensar isso, né? Agora, pensar, eu já dizia Henry Ford, né? Pensar é o trabalho mais difícil que tem. Por isso que poucas pessoas fazem isso. Então, o que os cartórios têm que fazer agora, os titulares devem fazer, é realmente sentar com as suas equipes, reunir as suas equipes de trabalho, ter ideias de outras, né, fazer benchmark com outros cartórios e pensar o que é que nós vamos fazer daqui por diante dentro da nossa realidade. Porque quando a gente faz um treinamento, quando a gente faz uma consultoria, a gente tem um mundo ideal, né? Ah, faça isso, isso, isso. Mas a realidade de um cartório lá do oeste de Santa Catarina é diferente do cartório do litoral. É diferente Então, assim, dentro de cada serventia, dentro de cada realidade, é importante que o titular ele tenha a humildade, acima de tudo, de sentar juntamente com a sua equipe e falar assim, gente, a gente está tomando algumas atitudes aqui, vocês estão aí na linha de frente, como que isso está sendo encarado aí pelos nossos clientes? Olha, quais são as queixas, quais são as críticas, quais são as reclamações? E como que nós podemos mudar? E eu tenho certeza que o seu atendente, você que é titular de cartório, que está lá na linha de frente, ele tem a solução para muitos dos seus problemas. A gente não pode querer centralizar essas informações. Eu quero só dar um oi aqui, ó, a Vanessa Byte ou Bit, não sei, né? Eu acho que é Bit. Ela colocou ali, né? Como humanizar os atos eletrônicos? Eis a questão. Muito bom para pensar. Então, assim, o que eu penso, viu, Vanessa, nessa questão de humanizar atos eletrônicos? A gente aqui na nossa empresa, por exemplo, a gente presta, na área contábil, a gente presta alguns atendimentos que são eletrônicos, né? Por WhatsApp, por e-mail e tudo mais. Agora, o linguajar, a forma e a proatividade desses atos é que eu acho que faz a diferença. Você ir na frente do cliente, não esperar ele perguntar. Olha, seu ato é isso, por causa disso, 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 conte comigo, está aqui meu telefone, está aqui meu contato. Everson, eu vou dar uma dica também para a Vanessa, por experiência do que a gente tem trabalhado ultimamente. Como é que a gente vai ter que trabalhar home office, pessoal, agora? Aqui na empresa, parte vai estar home office. Vamos cuidar da galera, não tem transporte público. Como é que a gente mantém engajamento psicológico eletronicamente? Porque você não está mais perto do cara para dar um abraço para ele, dar um feedback nele, por muitas vezes seja positivo, seja negativo, e ele conseguir ver a tua expressão correta. Eu passei por várias experiências atualmente de escrever, mandar escrito para alguém alguma coisa. Isso já acontecia, né? Agora mais ainda, e a gente ter divergência e não ter sinergia nas informações. Porque o que a pessoa leu, ela interpretou da forma que ela entende naquele momento, do jeito que ela está. Agora, o que a gente passou a fazer? Criar situações, como a gente está fazendo agora, Everson. Então, assim, Vanessa, criar situações através de chamadas de vídeo mesmo. Falar com a pessoa através de WhatsApp, vídeo, ou Google Meeting, que eles acabaram de liberar o meeting ali deles, a ferramenta deles mais profissional para isso, para criar reuniões com seus clientes através de videochamada. Hoje em dia, na palma da mão, a gente tem toda essa tecnologia no computador, alguém tem essa informação para nos ajudar. Então, a dica, e como, né, eis a questão de a gente conseguir humanizar esse processo sendo mesmo eletrônico, nos mostrando para as pessoas, mostrando essa característica que a gente já falava com ela pessoalmente antes, ela sentia. Agora a gente consegue transparecer um pouco mais através de um vídeo, na característica, né? Por escrito, por muitas vezes, parece muito técnico, parece muito robotizado, eu entendo do jeito que eu quero entender. Então, se eu explicar, às vezes, uma coisa por escrito que eu te mandei pessoalmente, no vídeo, né? Que a gente está falando de engajamento por vídeo, fica diferente. Já dá uma sensação diferente de carinho, de amparo, de acolhimento. Então, quando você dá afeto para as pessoas através de uma voz que ela te ouve, ou ela te vê, tu atende mais sentidos dela. Mesmo não tocando o sinestésico, ele não está tão presente agora, o auditivo e o visual ele já supre muito nessa característica. Então, acredito que o vídeo seja agora a tendência para o momento
de estar mais próximo, com a nossa família, com o nosso cliente, né? É assim que vai ser daqui para frente. A pessoa precisa perceber que tem alguém por trás daquilo ali, né? Não é um robozinho mandando mensagens, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo. Fazer com que a pessoa perceba que tem alguém preocupado com o que o cliente está sentindo, né? Mais uma vez a gente vem no emocional, né? Mais uma vez a gente perceber assim, como que estaria isso para você, qual que é a tua necessidade, qual que é a tua urgência nesse ato, e realmente você personalizar, vamos dizer assim, né? De uma forma humana mesmo. Essa questão da humanidade, ela volta a todo momento. Pessoal, quem quiser mandar uma pergunta em especial, como a Vanessa fez aí, agradecemos, Vanessa, a pergunta também. Né, uma pergunta que é para ficar no ar, porque a gente vai ter sempre alguma coisa para refletir sobre isso. Mas quem quiser mencionar alguma pergunta ou alguma sugestão para os próximos encontros aí, ou para o Everson em específico, fique à vontade aí. Indo para a reta final, quero agradecer muito, Everson, tua presença, teu tempo, né, de estar aqui conosco, de trazer esse conteúdo para o extrajudicial. Você que é um especialista no extrajudicial, para a parte da qualidade de atendimento, da parte contábil, né, na parte de levar informações para ajudar as pessoas nos concursos de cartório também. Então, eu sei que tu estás engajado em vários aspectos nesse sentido há muitos anos. Então, é um cara com know-how e um cara que a gente confia muito para trazer para essa primeira conversa, nosso primeiro trabalho relacionado a uma live de convite. E quando a gente pensou, poxa, eu quero agradecer muito também, essa ideia veio muito do nosso diretor, do José Eduardo, que teve essa sacada de começar a convidar pessoas relevantes para a área, relevantes para o momento que a gente vive. Então, agradecer também a confiança da Officer para a gente poder fazer esse trabalho e dos nossos clientes permitindo esse momento. Então, Everson, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, por trazer tantas informações relevantes. Eu acho que a gente pode estreitar mais conversa sobre essa, trazendo mais conteúdos pontuais para frente, que a gente pode ficar batendo um papo eterno por aqui. Porque esse tipo de assunto sempre tem algo para fazer melhor. A gente sempre pode atender isso com um olhar inconformado, né? Sempre tem alguma coisa para humanizar, para estar mais próximo. Acho que é a tendência do mundo. Não pode ser a tendência dos cartórios, é a tendência de todo o aspecto, né? De toda a relação com a comunidade. Estar próximo, ter empatia, engajamento psicológico, olhar no olho, né? Tudo isso a gente acredita que a gente consegue fazer um mundo um pouco melhor. Certeza. E antes da gente encerrar aí, porque a gente sabe que o Instagram é implacável com o horário, ele não passa nem um segundo, eu quero deixar um convite para o pessoal. A gente vai rodar Santa Catarina toda aí fazendo, levando o projeto QUERA, qualidade, humanidade, excelência e respeito no atendimento, com o apoio da Officer, né? Os clientes da Officer têm condições diferenciadas. Infelizmente, nós tivemos que suspender o de Balneário Camboriú, que seria o primeiro, na semana que a gente ia fazer, no dia 21 de março, tivemos que suspender, mas está previsto para a gente fazer em Balneário, fazer em Florianópolis, fazer em Chapecó, e estar aí próximo dos cartórios. A gente também vai desenvolver um conteúdo online aí do atendimento ao cliente, e tenho certeza que isso vai contribuir para os cartórios que às vezes não conseguem estar presencialmente lá no treinamento, mas pode aí compartilhar isso com os seus clientes. Um abraço, Eduardo, obrigado. Um abraço ao outro Eduardo, aos Eduardos da Officer, toda a equipe de vocês, o pessoal que já nos acompanhou nos aulões de véspera, vocês quando estiveram aqui em Curitiba. É um prazer. E vamos, sempre que precisar, conte comigo. É parceria mesmo. Um abraço a todo mundo que participou. Deixa eu dar um oi pessoalmente aqui, ó. Schmidt Bibi, Felipe Souza, Custódio Eric, a Vanessa eu já falei, Andréia, não sei quem é, Giovanni, Caron, Joeli, Giliardi, Bruno, Newton, Márcio, André Vilaverde, Dino Music, Zinho, Cris Loren, Fabrício de Souza, Matheus. Nossa, vai faltar tempo. Gente, um abraço a todos, obrigado a todos que estiveram aí conosco, conte sempre com a gente, segue lá no Instagram, Everson_do Vale, sempre tem dicas de atendimento aí para vocês aí. Feito, Eduardo, um abração, obrigado por tudo, hein? Todo mundo, um abraço para todo mundo também que participou e uma ótima noite para todos e um resto de semana excelente. Que a gente possa continuar juntos aí nessa caminhada e cada vez mais humanizando quem estiver próximo da gente e a gente mesmo, né? Em todos os momentos. Abraço, Everson. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.